Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Termina hoje o prazo dado pelo TSE para que o presidente apresente as provas que ele disse que tinha, né? Não foi a gente que inventou isso, foi ele próprio que disse que tinha a respeito das fraudes nas últimas eleições. E não vai apresentar nada, né, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia. Pois é, essa segunda-feira está sendo considerado o dia D para a história do voto impresso, né? Uma segunda-feira para a qual o presidente Jair Bolsonaro tentou criar um clima favorável à ideia dele, mas tudo indica que ele conseguiu exatamente o contrário. Primeiro, por que é o dia D, Megali? Primeiro, porque é o dia em que ele, como você disse, tem que apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral as provas que ele repetiu inúmeras vezes que ele tinha sobre fraudes nas eleições. Ele falou provas, ele sempre falou provas, ele só recuou no dia da live dele. Então, são provas que o Tribunal Superior Eleitoral está exigindo e não indícios, PowerPoint, notícia fake, vídeo já investigado e descartado como mentiroso, como ele fez na live da semana passada. E o clima, Megali, no Tribunal Superior Eleitoral para o presidente é o pior possível, né? Os magistrados estão plenamente convencidos, como de resto o Brasil inteiro, que o Bolsonaro não tem prova alguma sobre problema algum nas urnas eleitorais. Ele mesmo confessou que ele não tem prova nenhuma, né? Mas ele insiste em dizer que as eleições não são limpas, que as eleições são uma fraude, pior ainda, que sem o voto impresso o Brasil não vai ter eleições. Ele repetiu isso ontem, como se ele pudesse mandar no país todo, né, como um imperador, como se ele pudesse decidir se o Brasil vai ter eleições, como já disse o vice-presidente Hamilton Mourão, quem vai proibir as eleições, né? Então, os magistrados, nessa semana, eles vão se reunir para decidir o que fazer diante da gravidade, porque as pessoas, como eu ouvi, né, numa conversa que eu tive com um dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, as pessoas olham para aquela live, né, Megali, é uma live que foi considerada bizarra no primeiro momento pelos magistrados, sem pé nem cabeça, a live do presidente Jair Bolsonaro, mas depois elas se lembram que elas estão diante do presidente do Brasil, né? Ali a gente vê o presidente falar, pode esquecer, mas não, ele é o presidente do Brasil e o que ele está fazendo, e repetiu ontem ao discursar para manifestantes, é de uma gravidade muito grande, muito grande. Ele tem atacado o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez insinuações meio pesadas contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, diz que as urnas, que a eleição é roubada, quer dizer, são coisas muito, muito, muito graves. Então os ministros estão convencidos que o presidente Bolsonaro não vai parar apenas com diálogo de bastidores, apenas com respostas institucionais, palavras, discursos contundentes, mas sim de ações judiciais. E é isso o que eles estão dispostos a fazer, é isso o que está sendo já discutido nos bastidores e que nessa semana, depois que o presidente apresentar a resposta dele ao TSE, ou se ele não apresentar resposta alguma, você vai ter institucionalmente possibilidade de, então, enquadrar o presidente, né, ou em inquérito penal, inquérito administrativo, eleitoral, principalmente, né, e a gente vai ter, então, essa semana, uma semana forte nesse sentido. Até o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, né, decidiu responder ao presidente Jair Bolsonaro, ele que havia um clima ali no STF, né, no Supremo, inclusive de insatisfação, porque o presidente do tribunal, Luiz Fux, não respondia ao Bolsonaro, sempre um pouco, né, ou respostas um pouco suaves. Agora ele promete fazer um discurso mais forte nessa reabertura do recesso, para mandar recados ali ao presidente, para tentar colocar um muro de contenção nessas investidas do presidente contra o pilar da democracia, que são as eleições, né, Megali? Pois é, Mônica, a gente discute muito isso, né? Porque as instituições ficam só na notinha de repúdio, a famigerada nota de repúdio, que no final não dá em nada. Mas quando a gente para pensar, não são muitos os instrumentos que os demais poderes têm para agir contra um presidente, porque um presidente tem muitas proteções legais e assim tem de ser, para que não possa ser perseguido, para que consiga trabalhar, né?
Só que o presidente usa esses instrumentos de proteção institucional para cuspir a Constituição todos os dias, para pisotear o Estado democrático de direito. Não é para isso que essas garantias servem. Então esses inquéritos, essas ações, eles poderiam, de alguma maneira, afetar o atual mandato do presidente, ou ele teria de responder a essas ações quando deixar o Planalto, Mônica? A gente tem essa informação? Olha, os ministros estão evitando abrir muito aos jornalistas o que eles vão fazer. Um deles falou o seguinte: primeiro nós temos que ver a resposta do presidente da República, mas uma das possibilidades é enquadrá-lo e até torná-lo inelegível. No limite, é possível fazer isso. Há inquéritos de denunciação caluniosa, ou há um inquérito das fake news, você tem uma ação contra o presidente, né, é bom lembrar, no Tribunal Superior Eleitoral e contra o vice-presidente Hamilton Mourão, por uso de fake news nas eleições de 2018. E aí você tem um mandatário que, eventualmente, segue divulgando fake news no país, né? Então isso pode ser enquadrado ou não, pode ser acrescentado a esses inquéritos ou não. Ou seja, você tem formas de judicialmente, sim, responsabilizar o presidente, e eu ouvi já isso no Tribunal Superior Eleitoral, até tornar ele inelegível. Agora, há uma vontade de tornar o presidente Jair Bolsonaro inelegível? Não. Né? Tudo que as pessoas querem, tudo que os magistrados querem, tudo que as instituições querem é que tudo caminhe pacificamente no Brasil e que haja uma disputa legítima, uma disputa normal, como sempre houve no Brasil nos últimos 30 anos, né? Desde as eleições de 1989, mais de 30 anos. Então não há nenhuma vontade, nenhum desejo de que isso aconteça, mas há sim uma obrigação, né? Uma obrigação de se enquadrar todos os contendores, né, Megali, todos os que estão disputando o poder no Brasil dentro dos limites constitucionais, dentro das regras, né? O Congresso vai votar, tudo indica que o Congresso vai derrotar a ideia do voto impresso, justamente porque entende que o presidente está usando esse pretexto para conturbar o processo, né? Então, há que se obedecer às regras, e todos têm que obedecer às regras, sendo presidente e não sendo presidente. Então, não há nenhuma vontade de se levar isso a algum limite, mas há um sentimento de obrigação de se estabelecer regras que todos tenham que seguir, inclusive o presidente da República, né, Megali? E uma delas é respeitar a democracia, respeitar as eleições, respeitar as regras. A primeira, né? Essa deveria ser a regra número 1. Para jogar, você tem que concordar com as regras. Exato. Exatamente. Mônica Bergamo volta com outras análises, outras informações exclusivas amanhã. Boa semana pra gente, Mônica. Um beijo. Obrigada.